deste Deus através de você e através de mim. Nós, estudando esse capítulo 5, nós analisamos que quando a nossa fé, quando o nosso compromisso com Deus se tornar algo tão real para nós, como aquela introdução que nós lemos no capítulo 5 da Mary Jones, aquela menina, ela economizou dinheiro, ela guardou cada centavo que ela recebia, ela guardou. E depois de 6 anos, ela economizou o suficiente para comprar uma Bíblia. E é interessante que Mary Jones, ela com o dinheiro na mão, ela andou descalça, sem sandálias, sem nada, de tão pobre, ela andou 40 quilômetros a pé para ir à casa de um pastor, onde ela sabia que o pastor vendia Bíblias. E é interessante que quando Mary Jones chegou, o pastor a recebeu e disse para ela o seguinte: olha, Mary, eu tenho 2 Bíblias, mas essas Bíblias já estão comprometidas. A atitude daquela menina de 16 anos de idade foi chorar. Ela começou a chorar na frente do pastor. O pastor olhou para ela e falou: mas por que você está chorando? Ela contou toda a história para o pastor. Depois que ela contou toda a história, o pastor não teve como deixá-la voltar sem a Bíblia. Aí o pastor concedeu a Bíblia para aquela menina de 16 anos. E o pastor ficou tão impressionado com a fé daquela menina, com o querer, com o comprometimento daquela menina, que o pastor fez o quê? Além dele ter passado para Mary Jones aquela Bíblia, aquele pastor se sentiu tocado para adquirir mais Bíblias, para distribuir Bíblias para todas as pessoas. E ele fundou, em 1800, a primeira sociedade bíblica do mundo. E depois dessa sociedade bíblica, várias outras foram fundadas também. Queridos, eu pergunto para você, será que a sua fé, o seu comprometimento com Deus, o seu querer estudar, examinar a palavra de Deus, será que está sendo tão profundo, tão verdadeiro como o de Mary Jones? E outra coisa interessante, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus disse que para o seu cristianismo, para a sua fé, para a minha fé, se tornar uma fé verdadeira, uma fé radiante, uma fé que vai contagiar as pessoas, nós precisamos não viver o nosso estilo de vida, não. Nós precisamos viver o estilo de vida que Deus quer que nós vivamos. E para vivermos esse estilo de vida que Deus quer que nós vivamos, a palavra de Deus diz aqui, em Efésios, no capítulo 3, olha que coisa linda nós encontramos aqui, em Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim, ó: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Nós precisamos ser fortalecidos com poder, mas não é um poder que você e eu temos. Não é um poder que você compra no Walmart. Não é um poder que você compra numa loja. Não é um poder que você adquire. É um poder que você recebe. E olha o que diz aqui, olha. Vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Queridos, para que nós sejamos revestidos deste poder, o Espírito Santo precisa nos revestir. O Espírito Santo precisa controlar tudo na nossa vida. Para quê? Olha o que está dizendo aqui. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Queridos, Jesus Cristo, ele precisa, juntamente com o Espírito Santo e com o amor de Deus, estar arraigado na sua vida e na minha vida. Porque quando isso acontecer, o nosso eu morre. Nós já não temos mais preferências, nós já não temos mais escolhas. Por quê? Porque, como o apóstolo Paulo disse, nós já não viveremos mais. E quando nós não vivemos mais, o Espírito Santo, o amor de Deus, será visto através da sua vida e da minha vida. Aí nós vamos viver o cristianismo que Deus sempre sonhou para você e para mim. É provável que vocês já conhecem a experiência de Golden Lapani. Golden Lapani era um muçulmano. Era um camarada um muçulmano praticante, era aquele camarada que orava várias vezes ao dia, com a fisionomia voltada para o seu templo, ali para Meca, e ele orava, ele era um cidadão que se entregava do jeito dele, com a sinceridade dele, ao Deus que ele servia. E Golden Lapani ficou o quê? Ele ficou muito doente, ele ficou muito enfermo. E ali, no leito de hospital, sendo desenganado pelos médicos, ele conta a experiência que ele sonhou com Jesus 3 vezes.
ele sonhou com Jesus. E na terceira vez que ele sonhou com Jesus, Jesus apareceu para ele e disse o seguinte, falou assim, Golden Lapani, se você quer ser curado, se torne um cristão. Falou para ele, se torne um cristão. Aí ele começou a estudar a Bíblia, ele começou a estudar a Bíblia dos cristãos, e ele teve um encontro com Jesus, E é interessante que, depois que ele teve esse encontro com Jesus, ele pesquisou, ele examinou, e ele foi parar numa igreja, aquele muçulmano foi parar numa igreja, ele se tornou um adventista do sétimo dia. Por quê? Porque depois de estudar a Bíblia, ele percebeu que os caminhos que ele encontrou na Bíblia só conduziam a um povo, e este é o povo remanescente, é o povo que você e eu fazemos parte. E o que ele fez? Depois que ele se tornou um adventista do sétimo dia, ele começou a falar para as pessoas. Ele era um professor, abandonou ali a carreira de professor para começar a pregar a Bíblia. Por quê? Porque o encontro com Jesus foi tão impactante que ele começou a passar esse Jesus para as pessoas. E é interessante que a experiência conta que depois de algum tempo que ele se tornou um adventista do sétimo dia, ele foi para uma cidade e naquela cidade ele proclamou o evangelho de uma maneira tão maravilhosa que 8.000 pessoas se converteram naquela cidade. E é interessante que as pessoas agora olharam para ele com um respeito, porque o brilho que as pessoas percebiam na maneira que ele falava, na maneira que ele o comportamento dele, tudo nele chamava atenção. Ele foi para outra cidade que tinha ali apenas 80 adventistas. Depois de algum tempo, aquela cidade, mais de 3.000 pessoas se converteram. Aí as pessoas começaram a fazer assim, perguntas para ele. Aí foram entrevistá-lo e ele contou o seguinte, ele falou assim, gente, olha, eu vou dizer para vocês o meu segredo. O meu segredo são três. Aí ele falou o seguinte, o primeiro segredo de Golden Lapani, ele se levantava de madrugada para fazer duas coisas. Ele se levantava de madrugada para mergulhar na palavra de Deus. Ele Pastor Eusélio, o seu som sumiu. Tranquilo agora? Voltou. Muito bem. Golden Lapani, ele respondendo a pergunta, ele falou assim, o meu segredo são três. Eu aprendi a acordar de madrugada para examinar a palavra de Deus, e ele orava, ele examinava a palavra de Deus e ele jejuava. Aí o camarada que estava entrevistando o Golden Lapani disse o seguinte para ele, mas como é que você ora? Aí ele falou o seguinte, olha, eu oro 3 vezes ao dia. Eu oro 3 horas de madrugada, eu oro 2 horas ao meio-dia e oro mais 2 horas à noite. Ou seja, queridos, o cristianismo de Golden Lapani chegou a contagiar todas as pessoas que conversavam com ele, percebiam a radiância do poder de Deus que estava sobre ele. Por quê? Porque ele era um cidadão que estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava buscando o poder de Deus. E o poder de Deus veio sobre ele. Ele foi tomado, eu não sei se de toda a plenitude de Deus, mas ele foi tomado de uma parte da plenitude de Deus, que quando ele começava a falar, as pessoas sentiam o toque do Espírito Santo, e não é qualquer um que, em questão de 3, 4 meses, leva 8.000 pessoas para Jesus. Agora eu pergunto para vocês, quanto tempo vocês e eu, segundo esse capítulo 5 aqui, permanecemos em Cristo? Porque esse capítulo 5, ele frisou bem isso. Nós precisamos permanecer em Cristo, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. O Golden Lapani foi guiado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo o levou a orar 7 horas por dia. Como é que nós queremos que o nosso cristianismo se torne um cristianismo radiante se nós não estamos gastando nem 20 minutos de joelhos na presença de Deus durante o dia? E é interessante que este capítulo também, ele frisou que quando nós estivermos passando muito tempo na presença de Deus, nós vamos ser considerados pelo céu, perfeitos em Cristo Jesus. Por quê? Olha o que diz aqui, queridos. Olha o que diz aqui
Em Colossenses, no capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 9 e versículo 10 diz assim, olha, porquanto nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Queridos, quando nós começarmos a passar tempo na presença de Deus, o céu vai nos considerar perfeito em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus habita corporealmente toda a plenitude da divindade, e um pouco dessa plenitude será derramado na sua vida e na minha vida. Por quê? Porque nós vamos orar mais, nós vamos praticar o nosso melhor cristianismo de uma maneira maravilhosa dentro da nossa própria casa. Este capítulo que nós estudamos, ele frisou bem isto. Queridos, esse capítulo frisou que quando Jesus esteve aqui nessa terra, Jesus ele pegou um grupo de pessoas e começou a transformar aquelas pessoas que xingavam palavrões, aquelas pessoas que eram muito nervosas, aquelas pessoas que eram muito irritadiças, aquelas pessoas, elas foram sendo moldadas pelo amor de Deus. Elas foram contemplando o amor de Cristo. E é interessante que a Bíblia disse que quando eles foram contemplando Jesus, quando eles foram moldados por Jesus, eles foram sendo transformados por Jesus. E é interessante que Jesus não somente orou com eles, por eles, mas Jesus, quando ele esteve aqui no planeta Terra, ele orou por você e ele orou por mim. Para quê? Para que nós também fôssemos tomados de toda a plenitude de Deus. Para que nós também fôssemos transformados e fôssemos tornados instrumentos verdadeiros nas mãos dele. Agora, se você pegar a sua Bíblia aí, no Evangelho de João, no capítulo 17, você vai encontrar uma coisa muito interessante aqui. Olha, no Evangelho de João, no capítulo 17, na oração sacerdotal de Cristo, ele orou por você e ele orou por mim. Olha aqui, João capítulo 17, a partir do versículo 20 até o 23. Olha o que diz aqui. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que moram na Inglaterra, para aqueles brasileiros que estão peregrinando, trabalhando na Inglaterra, para pessoas que estão morando em várias partes do mundo, para as pessoas que estão querendo um encontro comigo, para as pessoas que não vão resistir ao poder de atração do meu sangue derramado na cruz. Queridos, é isso que Jesus está fazendo aqui. Olha no versículo 20, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que querem a crerem por intermédio da palavra. Vocês e eu viemos a crer em Cristo através da palavra. Então, nós não fomos rebeldes à oração de Jesus por você e por mim. Nós aceitamos a oração que Jesus fez por você e que Jesus fez por mim. Você compreende? Jesus orou por você, Jesus orou por mim, e nós não resistimos ao poder da oração, ao poder do sangue que Jesus derramou. Por isso, o seu cristianismo e o meu cristianismo, a sua fé e a minha fé, deve se tornar radiante. Olha o versículo 21, ele está dizendo aqui, olha, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Queridos, o mundo só vai acreditar em você, só vai acreditar em mim, só vai acreditar que o evangelho que nós pregamos é um evangelho verdadeiro, quando nós formos tão íntimos de Deus, que nós vamos nos tornar um em Cristo Jesus. E este um em Cristo Jesus é através da comunhão, através da intimidade com Deus, as pessoas vão olhar para nós e vão ver que antes nós éramos brutos, antes nós éramos ignorantes, antes nós éramos de estupim curto, mas Jesus ele foi transformando a nossa vida, porque nós fomos nos colocando de joelhos na presença dele, e este capítulo diz que quando uma pessoa faz isto, a fé se torna uma fé atrativa. A fé se torna uma fé ativa. Vocês entendem? E, queridos, uma coisa muito importante que este capítulo 5 mostrou para nós é que hoje, infelizmente, milhares de pessoas só têm o nome de cristão. Por quê? Porque nunca tiveram um encontro com Jesus. E outra coisa, milhares de cristãos são cristãos carnais. São cristãos. O que é um cristão carnal? É um cristão que tem o nome de cristão, mas não tem paciência com ninguém, não tem amor verdadeiro no coração. É um cristão que, em casa, ele é um cristão que briga com a esposa, que discute com as crianças, que não tem coragem de pedir perdão para ninguém, não tem coragem de perdoar ninguém. É um cristão que, em casa, é uma coisa, na presença dos outros, é totalmente diferente. É um amor, é um carinho, é uma vida dupla, uma vida em casa e uma vida na igreja. Isso é o cristão carnal.
É um cristão assim, queridos, não tem condições de morar no céu. Não tem condições de morar no céu. Não tem condições, porque um cristão assim é aquele camarada que ele dá um péssimo testemunho, onde as pessoas falam o seguinte: olha, para me tornar um cristão como aquele fulano ali, eu prefiro ir para o inferno. Eu prefiro queimar com o diabo. É um cristão chato, um cristão pegajoso, um cristão que só acha, que só é crítico, um cristão que só fala mal, um cristão que não pode ver ninguém fazendo alguma coisa, que ele está ali criticando, ele está ali acusando. Nós não podemos ser um cristão carnal. Nós temos que ser um cristão espiritual. É esse cristão que nós lemos aqui, que será tomado de toda a plenitude de Deus. E este capítulo diz aqui que nós precisamos ter uma unicidade entre nós, de uma unidade com Cristo tão profunda, tão maravilhosa, que nós vamos permitir que o Espírito Santo domine até os nossos pensamentos. Porque a Bíblia Sagrada diz que todo pensamento deve ser levado cativo à vontade de Deus. Queridos, olha que coisa maravilhosa. Um cristão unido com Cristo, um cristão que é unido na igreja, é um cristão que até o pensamento dele, o pensamento dela, são pensamentos irrepreensíveis. É aquilo que ninguém vê, mas Deus vê. E ele já entregou, aquele cristão já entregou até os seus próprios pensamentos para serem levados cativos à vontade do Espírito Santo, ao domínio do Espírito Santo. E é interessante, queridos, que a Bíblia Sagrada diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, olha que interessante esse texto aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 16, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim, 2 Coríntios 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim, olha, por isto, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Como assim o nosso homem interior se renova de dia em dia? Queridos, nós somos falhos, nós cometemos muitas asneiras, muitas coisas terríveis, nós cometemos coisas contra aquelas pessoas que nós amamos, que muitas vezes nós nos arrependemos, mas nós não devemos nos desanimar. Por quê? Porque nós não vamos desistir de Cristo por causa dos nossos erros que nós cometemos. E é isso que Satanás quer que vocês e eu façamos. Mas neste capítulo 5 que nós lemos, diz o seguinte: nós não podemos nos desanimar através dos erros, porque nós temos que fortalecer o nosso homem interior através da comunhão, através do relacionamento, através do apego com Cristo Jesus. Aí nós vamos nos tornar um com Cristo. E quando nós nos tornarmos um com Cristo, esse capítulo 5 diz o seguinte: aparecerá o fruto do Espírito Santo na vida daquela pessoa que se tornou íntima de Deus. Como assim o fruto do Espírito Santo? Queridos, nós vamos ser tomados de amor, nós vamos ser tomados de domínio próprio, nós vamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Aparecerá não somente nós vamos ser tomados não somente pelo fruto do Espírito Santo, mas os dons do Espírito. Queridos, quando nós nos tornarmos íntimos de Deus, nós vamos ser aquelas pessoas que nós vamos nos sentir bem em hospedar as pessoas, o dom da hospitalidade. Nós vamos nos tornar pessoas, quem sabe que nós vamos nos tornar pessoas que recebeu de Deus o dom da cura. Você vai orar e as coisas vão acontecer, a pessoa vai ser curada. O Espírito Santo vai tomar posse de você, porque vocês e eu estamos lendo, estamos examinando mais a palavra de Deus, estamos orando, quem sabe 1, 2 horas por dia de oração na presença de Deus. E outra coisa que vai acontecer, o nosso testemunho, esse capítulo 5 frisou bem isso, quando o Espírito Santo tomar posse de nós, o nosso testemunho vai se tornar igual ao testemunho de Golda Lapani. Nós vamos falar e as pessoas, nós vamos nos tornar irresistíveis. Por quê? Porque nós vamos estar transparecendo Jesus através da nossa vida, através da sua vida e da minha vida. E é interessante que a nossa preocupação, quando nós nos tornarmos totalmente guiados pelo Espírito Santo, a nossa preocupação vai ser a preocupação de Cristo, quando ele esteve aqui na Terra. E eu pergunto para você, qual é a preocupação de Cristo quando ele esteve aqui na Terra? Queridos, nós vamos estar tão impregnados com o amor de Deus que nós vamos cumprir aquilo que Jesus... Olha o que Jesus disse lá em Lucas capítulo 19, no versículo 10. Diz assim, Lucas capítulo 19, no versículo 10. Olha qual era a preocupação de Jesus.
E vai ser a nossa preocupação quando nós nos tornarmos guiados pelo Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo. Ó, Lucas capítulo 19, estou abrindo aqui, Lucas capítulo 19, no versículo 10. Na minha Bíblia, eu leio assim, Lucas capítulo 19, versículo 10, diz assim, ó. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o santo. Não, não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quando nós formos tomados deste poder do Espírito Santo, a nossa preocupação será buscar, nós vamos atrás, nós vamos começar a sair, buscar e salvar o perdido. Aquela pessoa que muitas vezes a gente pensa assim, não, essa pessoa já foi longe demais, já não tem mais jeito. Tem, queridos, porque nós vamos nos tornar radiantes através da graça de Cristo em nossa vida. E outra coisa, nós precisamos, de forma individual e coletiva, fazermos como Golapane fez. Ele se humilhou na presença de Deus. E nós vamos nos humilhar mais na presença de Deus. E este capítulo 5 frisou isso. Ele trouxe um pensamento aqui de Ellen White que diz o seguinte, olha, se nos humilhássemos perante Deus, preste atenção, Golden Lapane, ele se humilhava quantas horas só de madrugada? 3 horas na presença de Deus em oração. 3 horas na presença de Deus em oração. E olha o que Ellen White fala. Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Mas nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. Eu faço mais uma vez a pergunta para você, quanto tempo vocês e eu estamos nos humilhando em oração, abrindo a nossa vida na presença de Deus? Queridos, Jesus, ele foi o nosso exemplo perfeito em tudo. E quando Jesus esteve aqui, você sabe, Jesus passava quanto tempo em oração? A noite toda com o rostinho na terra. A noite toda ali clamando, buscando o poder de Deus. Eu pergunto, quanto tempo nós estamos passando? Queridos, nós precisamos interceder. Nós precisamos trabalhar pelos outros. Nesse processo, nós estaremos recebendo mais poder e seremos instrumentos perfeitos nas mãos de Deus. E é interessante, queridos, que Deus hoje, ele quer fazer de você e de mim, ele quer fazer com você e comigo aquilo que ele fez com aquela mulher no poço, aquela mulher que já tinha ficado com vários homens, uma prostituta, uma mulher da vida, mas Jesus conhecia o coração dela. E quando Jesus chegou ali no poço, ela estava ali, Jesus chegou, sentou, Jesus começou a conversar com ela, e Jesus foi, assim, lá no ponto do que ela precisava. Ela foi para buscar água, ela deixou o cântaro ali, e ela saiu para trazer, para falar para as pessoas do Messias. Ela saiu repleta da água da vida. E é isso que Jesus quer fazer de você e de mim. Ele quer nos tornar repletos da água da vida. Ele quer fazer com que vocês e eu transbordemos de amor, do fruto do Espírito. Queridos, olha que interessante. Quando uma pessoa está repleta do Espírito, quando uma pessoa teve realmente um encontro com Jesus, não tem nada que impede a pessoa de testemunhar. A pessoa não teme a morte, a pessoa não teme a fogueira, não teme a decapitação, a pessoa não teme nada. Queridos, Daniel, o impacto da vida de Daniel, do trabalho que ele fazia em prol das pessoas, é o mesmo impacto que vai ter na sua vida e na minha vida. Quando Daniel caiu numa armadilha, ele não caiu, ele simplesmente não renunciou aos seus princípios, ele não deixou de orar. Ele orou e ele foi parar na cova dos leões. Mas Deus o recompensou estando com ele dentro da cova dos leões. Os seus 3 amigos, quando eles foram convidados a se prostrar, eles não se prostraram. Por quê? Porque o cristianismo dele, a fé que eles tinham era uma fé verdadeira, uma fé viva. Eles foram jogados dentro da fornalha ardente, e lá dentro estava Jesus fazendo uma visita para eles. Queridos, quando uma pessoa é tomada pelo Espírito Santo, a pessoa se torna um poder que nem a pessoa mesmo sabe que tem. Foi o que aconteceu com Jerônimo, o que aconteceu com John Hus, o que aconteceu com Wesley, queridos, John Wesley, queridos, eles foram levados para fogueira. E eles não foram xingando,
Eles não foram praguejando, eles não foram sendo arrastados, batendo os pés e resistindo, não, queridos. Eles foram levados para a fogueira sereno, paz, em paz com Deus, como os apóstolos eram levados para serem decapitados, para serem crucificados de cabeça para baixo. Eles foram serenos, e quando eles chegaram na frente do carrasco, o carrasco estava ali olhando para eles, e foram colocar fogo. Eles falaram para os carrascos: olha, podem colocar aqui na nossa frente, porque se nós estivéssemos com medo, nós não estaríamos aqui. Queridos, onde é que uma pessoa está pegando fogo e a pessoa não está chorando, não está reclamando, mas está cantando? Como é que você vai explicar isso para alguém? Queridos, quando vocês e eu formos tão íntimos de Deus, como Golden Lapani, como Daniel, como Jerônimo, como John Hus, a nossa fé, até no último respirar, como aconteceu com Jerônimo. Enquanto ele estava respirando, ele estava cantando e o fogo queimando. Ele cantando e o fogo queimando. E aquelas pessoas que estavam vendo pegar fogo, literalmente pegar fogo, muitos se converteram. Por quê? Porque em todos os lugares que você for, Jesus vai aparecer através de você e através de mim. A sua serenidade, o seu amor, o seu comprometimento com Deus será tão verdadeiro, será tão maravilhoso, que você, quando abrir a boca, será como Jesus. O coração das pessoas vai começar a arder. As pessoas vão olhar para você e vão querer ficar perto de você. Por quê? Porque você vai incendiar as pessoas através da radiância de Cristo que está em você e em mim. Queridos, eu quero cumprir aquilo que o autor desse capítulo 5, ele falou. Ele falou: muitas pessoas se entregaram nas mãos de Deus. E sabe o que aconteceu? A alegria de Deus contagiou as pessoas. O amor de Deus contagiou as pessoas, como contagiou aquela mulher no poço. E lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Sim, queridos, a alegria de Deus, quando vocês e eu buscarmos de todo o nosso coração, ela será a nossa força. Nós seremos cristãos espirituais, cristãos alegres, cristãos felizes, cristãos que viverão esse melhor cristianismo dentro da nossa própria casa, com a nossa esposa, com o nosso filho. Os nossos filhos que estão fora, quando eles verem a mudança no pai e na mãe, eles voltarão. Por quê? Porque o pai e a mãe estarão irradiando alguma coisa que o filho nunca viu. O filho vai chegar e falar assim: mãe, pai, você está diferente. Mãe, pai, alguma coisa está acontecendo com você. Aí você vai conversar com eles e eles vão falar para você assim: pai, mãe, eu volto agora, porque você está brilhando. Eu estou vendo alguma coisa diferente em você. Queridos, se de fato representamos Cristo, faremos com que o seu serviço apareça criativo, como na realidade o é. Se de fato o nosso cristianismo é um cristianismo verdadeiro, a nossa fé é uma fé verdadeira, eu quero que você tenha essa certeza. A vida daquela mulher no poço, quando ela foi transbordando de alegria com o encontro com Jesus, nunca mais foi a mesma. A vida daquela outra prostituta, que Jesus disse para ela: filha, eu também não te condeno, vai, não peques mais, nunca mais foi a mesma. Queridos, o nosso cristianismo não será mais um cristianismo carnal, não será mais um cristianismo de aparência, o nosso cristianismo será um cristianismo verdadeiro. A minha oração para você e para mim, para a sua vida e para a minha vida, é que o Espírito Santo de Deus tome posse de você e tome posse de mim, que nós clamemos a Deus nas madrugadas, que nós tiremos mais tempo para permanecer em Cristo. E eu tenho certeza absoluta que a sua vida e a minha vida nunca mais será a mesma. Eu posso falar para vocês, nós estamos apenas no 7º dia deste ano. Se vocês e eu tomarmos a decisão agora, de passarmos, pelo menos, queridos, eu não convido você a orar 7 horas por dia, mas eu convido você a passar, quem sabe, 2 horas na presença de Deus por dia, 2 horas por dia. O que vai acontecer? A sua vida e a minha vida será uma vida transformada. A sua vida e a minha vida será uma vida de paz,
uma vida de serenidade, mas, acima de tudo, uma vida de poder. Por quê? Porque nós seremos possuídos de toda a plenitude de Cristo, porque esse é o objetivo de Deus a seu respeito, que nós sejamos Jesus para as pessoas que nos circundam. Então, eu apelo para você, ore por mim. Eu estou orando por vocês. Desde o primeiro dia que eu preguei, que nós conversamos, estou orando por vocês. Queridos, mais uma vez eu falo para vocês. Nós estamos no 7º dia deste ano. Eu não sei se até no final do ano nós estaremos vivos, todos nós estaremos vivos. Quem sabe, nessa caminhada, alguns descansem. Mas se nós tomarmos a decisão hoje de passarmos pelo menos 2 horas na presença de Deus todos os dias, eu tenho certeza que daqui a pouco tempo, Jesus vai nos usar de uma maneira tão maravilhosa. E se nós descansarmos antes da volta de Jesus, nós vamos ressuscitar na primeira ressurreição e nós estaremos com ele. Se nós estivermos vivos, nós seremos transformados e nós vamos nos encontrar com ele nas nuvens. O meu desejo para você e para mim, para sua família, para minha família, que nós sejamos cristãos espirituais, verdadeiros, em casa, no trabalho, na igreja, perante a vizinhança. Jesus, ele vai tomar posse da sua vida e da minha vida. Eu quero fazer uma oração por você. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós queremos ser tomados de toda a plenitude, como Jesus foi tomado quando esteve aqui no planeta Terra. Nós queremos que, ao sairmos para a rua, ao sairmos para a igreja, ao chegarmos em casa, nós sejamos cristãos verdadeiros, cristãos radiantes, que o nosso filho, nosso esposo, nosso vizinho, contemple em nós a face de Jesus. Pelo sangue de Cristo, Senhor, eu te suplico que a tua graça, que a tua misericórdia acompanhe cada família, cada irmão, aquela pessoa que está doente, aquela pessoa que está desanimada, aquela pessoa que está fraco na fé, que eles fortaleça, Senhor Deus, fortaleça cada um, e encha-nos com o Espírito Santo, encha-nos com o amor, a plenitude de Cristo. É em nome dele que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém, amém. Queridos, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa família e nos prepare para a eternidade. E até a próxima. Pastor Eusélio, muito obrigado aí pela bela explanação aí do capítulo 5, aí foi espetacular. Cristãos verdadeiros, cristãos espirituais, somos cristãos, vamos ser o mesmo em todos os lugares, na nossa casa, que Deus abençoe, e vamos seguir esse desafio aí de passarmos pelo menos 2 horas por dia com Cristo. Amém, meu irmão. O Amém, irmão pastor. lá do exemplo, lá foram 7, né? Mas se nós passarmos 2 horas já... Ok, que Deus o abençoe. Muito obrigado mais uma vez por servir as igrejas de fala portuguesa aqui da Inglaterra. Deus seja louvado. Aqui não temos só brasileiro, pastor, tem gente de toda a raça que falam português. Então, é a igreja multicultural. Nós temos... Amém, amém, Jesus. E não é só de Londres, nós temos irmãos de Peterborough, de Oxford e Swindon, e irmãos da igreja de Barking, Kenzorais, igreja central, e também da igreja do sul de Londres. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus o abençoe, pastor. Muitíssimo obrigado aí. Fica com Deus, fiquem com Deus. Vamos continuar contactando o senhor aí para o senhor abençoar mais a nossa igreja. Amém. Fiquem com Deus. Ora pela gente que nós estaremos orando pelo senhor. Amém, amém. Quero agradecer a todos por estarem conosco até aqui e vamos cantar agora o hino do Espírito Santo. Venha, Espírito Santo. Espírito Santo, com teu poder renovar, eu quero ter a vitória. Venha me purificar, venha guiar o teu povo e convencer corações.
das prisões. Venha, Espírito Santo, faça morada em mim, traga mais vida pra vida e me batiza, enfim, para eu testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter, outra vez vou rogar para ti. Venha, Espírito, venha, Espírito, venha, Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória. Venha me purificar. Venha guiar o teu povo e convencer corações, pra consolar os cansados e libertar das prisões. Venha, Espírito Santo, faça morada em mim, traga mais vida pra vida e me batiza, enfim, para eu testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter, outra vez vou rogar para ti. Venha, Espírito, venha, Espírito. Quero amar as pessoas como Cristo amou. Quero ter comunhão e orar pelo irmão. Quero ler a palavra, quero ter santidade e mudar atitudes. Venha habitar em mim, para eu testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter, outra vez vou rogar para ti. Venha, Espírito, venha, Espírito, venha, Espírito, venha, Espírito. Amém. Queria pedir ajuda aí do pessoal da mídia aí para colocar os anúncios. Na próxima semana nós teremos o nosso culto, no dia 14/1, às 19 horas, com o pastor Gilson Magalhães. Shalom. My name is Or, which is the Hebrew word for light. If you already knew this, you must have a special interest in the Hebrew Bible. But if you've never heard the word Or before, let this be one of the first Hebrew words you learn with us at the Israel Institute of Biblical Studies. Então, na próxima semana, permanecer em Jesus. Como faremos isso? O pastor Gilson vai nos mostrar como podemos permanecer em Cristo. Quero agradecer aí tá a imagem, pastor Gilson, que já é conhecido aí pela maioria de nós, acho que todos nós conhecemos, pastor Gilson.
vai estar conosco no dia 14, no mesmo horário, nesse mesmo Zoom, nesse mesmo link. Eu queria agora agradecer a todos os representantes das igrejas que estão conosco, a igreja aí de Oxford e Swindon estão se unindo a gente, sejam bem-vindos. A igreja também de Peterborough está conosco, sejam bem-vindos, e as outras já estavam conosco aí, que era a Central e a Igreja do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. O pastor Fabrício está conosco, eu queria pedir aí para ele dar uma palavrinha aí, e te dou as boas-vindas. Você está sem som, né? Quero ver você conseguir falar sem som. Não te preocupe que o pessoal da mídia já vai te dar o som aí, pastor Fabrício. Olá, meus queridos, muito obrigado. Para mim tem sido um grande privilégio estar participando com vocês aí. Sempre é inspiradora as mensagens e principalmente esse tema tão importante, né? De nós estarmos buscando mais a Deus aí. Espero que realmente possamos estar juntos aí e que Oxford Swindon possa se agregar aqui a esse grupo maravilhoso aqui, para que juntos possamos trilhar o caminho da salvação e nos preparar para ir para o céu. Muito obrigado, pastor Ivo, obrigado pelo convite, e sempre um grande privilégio estar com vocês aqui. Meu muito obrigado. Amém. Deus abençoe, pastor Fabrício. Pastor Fabrício, poderia fazer o favor de orar conosco aí para nós finalizarmos? O pastor Eusélio já orou, mas muita oração, muito poder, né? Por favor. Sem dúvidas. Então vamos orar então. Santo e eterno Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela mensagem que tivemos hoje. Obrigado, Senhor, pelo espírito de revivamento que está surgindo no nosso coração e no desejo de estarmos realmente revivados. Queremos te pedir uma bênção sobre cada um dos teus filhos que estão aqui presentes, aqueles que não estiverem por motivo ou por fraqueza, mas que o Senhor possa estar com eles, que a cada dia mais o teu cuidado, a tua proteção possa ser constante na nossa vida. Estamos ainda começando o ano de 2021, e nós oramos e pedimos para que esse ano possa ser melhor do que o ano que passou. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela participação. Nós vamos ter agora o videozinho da despedida, e logo depois do vídeo, os microfones serão liberados para quem quiser se cumprimentar. Tá bem? Muito obrigado pela atenção de todos. Deus abençoe. Estamos com um probleminha. Os microfones já estão liberados. Quem quiser se cumprimentar. Então, opa, já está de novo. Vamos lá. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Lembre, se ele não for o primeiro em seu coração,
então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer.